Olá, Pílulas de História aqui com o professor Flávio Ferreira, falando do Brasil colonial, mais especificamente nesta aula, tratar do início da colonização na fase das capitanias hereditárias. Então, nós vimos em aula anterior, se é que você assistiu aí, que até por volta de 1532, Portugal não tinha grandes interesses nas terras americanas, nas terras brasileiras, porque dava privilégio ao comércio das Índias. Toda a atividade que foi desenvolvida até então centrava-se na atividade da exploração do pau-brasil. Acontece que, com a presença de piratas franceses, holandeses e italianos, foi preciso acelerar o processo de povoamento, exploração e dominação do território. Então, as causas que vão fazer Portugal desenvolver a efetiva posse do Brasil é basicamente a ameaça desses estrangeiros, a dificuldade com o comércio das Índias e o fato da Espanha ter conseguido relativo sucesso na descoberta de metais. Então, isso vai despertar a cobiça portuguesa e o processo de colonização vai se iniciar após o lançamento das bases, lá com as expedições de Martim Afonso de Souza. A opção é desenvolver uma colonização que esteja atrelada à exploração econômica e o processo a ser o modelo a ser implantado é o modelo das chamadas capitanias hereditárias, né? É um modelo que nós vamos discutir aqui muito semelhante ao que se conhece como terceirização. Então, analisando essa charge aqui, né, o que seriam as capitanias hereditárias? Um resumozinho, é uma concessão de exploração. Então, é o fato de que a coroa portuguesa, apesar de deter legalmente a posse do Brasil, ela não vai é, entrar com os investimentos, ela não iria entrar com os recursos monetários para a exploração. Esses recursos monetários eles viriam daqueles que receberiam o direito de exploração, que seriam os chamados capitães donatários ou capitães hereditários. Então, em que consistia essa concessão de exploração? Quais os motivos e as vantagens? Bom, inicialmente, o objetivo da coroa portuguesa era obter o máximo de lucro com o mínimo de investimento. Essa é a ideia da concessão. Ao não poder investir, Portugal não ter recursos para fazer investimentos diretos na estrutura necessária aqui no Brasil, ela concede direitos aos donatários. Esses donatários poderiam legislar, controlar quase tudo, se tornar efetivos, tendo a posse do território sem serem os donos, tendo que investir recursos do próprio bolso, mas tendo que, por parte, além de retirar os seus lucros, distribuir uma parte para a coroa portuguesa. E quais são as causas da opção por esse sistema? Bom, além disso, além dos motivos e vantagens já expostos, Portugal já tinha vivido uma experiência com o sistema de capitanias nas ilhas do litoral africano. Então, Portugal já teve a capitania, por exemplo, de Tristão e Teixeira, ali nas ilhas do Atlântico. Portugal também tinha já feito a concessão do que é hoje a ilha de Fernando de Noronha. Então, lembrar que seria a primeira capitania do nosso território. E essa capitania, ela tinha esse nome de hereditária porque o capitão donatário podia passar a posse para seus herdeiros, mas nunca a propriedade, certo? Era uma vantagem. O nosso sistema foi implementado a partir de 15 lotes, 15 capitanias, e os donatários, que eram em geral elementos da pequena nobreza ou funcionários reais, tomavam a posse, podendo escolher a terra, sendo que alguns donatários tiveram posse em mais de uma das capitanias. As capitanias hereditárias, então, passaram a ser uma forma de proteção e exploração do território que havia sido descoberto, sem custos à coroa. A capitania ela deveria, em geral, gerar lucro para a coroa, seja através de impostos que surgiriam a partir da exploração das atividades econômicas, e o prazo era 5 anos. O donatário
tinha os seus direitos e os deveres regulados através das cartas, principalmente as chamadas cartas de doação e a carta foral. Antes de entrarmos nos detalhes das cartas de doação e carta foral, é preciso que vocês tenham em mente, o aluno tenha em mente, como funcionava o sistema econômico mercantilista, né? Eu peço que é preciso relembrar as características do mercantilismo, onde a atividade econômica ela tem como impulso, ela tem como regulador principal a coroa. E aquele que desenvolve efetivamente a atividade econômica depende da autorização e toda atividade econômica é passível da cobrança de impostos que seriam recolhidos para a coroa. Então, a mentalidade mercantilista está efetivamente implementada no Brasil a partir da colocação das capitanias hereditárias como o nosso primeiro sistema político e administrativo. A carta de doação e a carta foral, elas são documentos fundamentais porque vão, na carta de doação, determinar a localização, a extensão e o direito de hereditariedade, e a carta foral é o documento que vai estabelecer os direitos e os deveres. Vejam aqui quais são os direitos básicos e os deveres dos capitães donatários. Então, nós temos aqui a ideia de que a coroa cede as terras e os direitos de exploração, certo? Porém, ela tem a atribuição de cancelar a condição de donatário. Os deveres do capitão donatário são basicamente zelar pelo território, defender esse território dos invasores, ou seja, tinha a obrigação de manter o território sob a sua posse, mas efetivamente sobre a propriedade da coroa, e fundar povoamentos e desenvolver a atividade econômica, porque era a partir daí que seriam cobrados os impostos. O sistema de capitanias hereditárias tinha uma regulação estabelecida com os percentuais dos impostos. Então, dentro de toda a mentalidade mercantilista implementada no sistema de capitanias hereditárias, os donatários poderiam recolher parte dos impostos para si, mas tinham que fazer repasse de uma outra parte para a coroa. Além disso, alguns produtos, algumas atividades econômicas exploradas, elas teriam exclusividade comercial, exclusividade tributária por parte da coroa. A coroa portuguesa tinha um monopólio, por exemplo, sobre as drogas do sertão e sobre as especiarias. Outra coisa é que a fiscalização do repasse dos impostos que cabia à coroa, ela era feita por funcionários especialmente nomeados pelo rei. Então, os capitães donatários, apesar de terem autonomia, eles eram submetidos a algum sistema de fiscalização. Vamos ver aqui as primeiras capitanias hereditárias. Peço que você dê uma pausa e analise e localize aqui a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente, ela vai ter um destaque aqui, porque vamos lembrar que Martim Afonso de Souza fundou em São Vicente a primeira vila do Brasil e o primeiro engenho. Os colonos estabelecidos no Brasil, né, que recebiam territórios, as chamadas sesmarias, recebiam isso através dos capitães donatários, eles, ao implementarem suas atividades econômicas, eles entravam no sistema aqui conhecido como pacto colonial ou exclusivo comercial, que é basicamente a relação do seguinte: tudo que era produzido no Brasil, ele só poderia ser produzido e repassado para comerciantes autorizados e eram basicamente comerciantes portugueses. Então não havia liberdade econômica daquilo que era produzido no Brasil ser vendido no mercado internacional de forma livre. De outra forma, também não havia liberdade de compra por parte dos brasileiros. Então, além disso, de só poder comprar e vender diretamente a Portugal, também nem todo produto poderia ser produzido aqui. Então, ao Brasil
ficou o papel de mero fornecedor de matérias-primas, de produtos primários. E, mesmo posteriormente, lá já com o período do governo geral e com o desenvolvimento da colônia, era proibido, por exemplo, ter produtos manufaturados. Então, o Pacto Colonial era uma forma de manter Portugal, que é a metrópole, na crista da onda da atividade econômica, sempre levando vantagem na balança comercial com relação à colônia, no caso, o Brasil. Então, porém, nós vamos entender aqui o seguinte: esse sistema era um sistema de pura exploração? Bom, podemos afirmar que, do ponto de vista econômico, sim. Porém, era um sistema que oportunizava também a alguns portugueses, a alguns membros da metrópole, migrar para um outro continente e tentar oportunizar uma vida melhor. É claro que, olhando do ponto de vista do Brasil, nós, hoje, com o sentimento de brasileiros, vamos ver que ele era amplamente favorável a Portugal. As capitanias, no entanto, fracassaram, elas não tiveram longevidade no sistema colonial brasileiro e tendo como destaque apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente, que vão se manter na nossa próxima fase do governo, que é a fase do governo geral. Essas capitanias elas vão permanecer submetidas ao governo geral. No entanto, essas capitanias elas vão oficialmente permanecer no ordenamento jurídico brasileiro até 1759, sendo que efetivamente elas acabaram sendo destituídas anteriormente, primeiramente porque elas não conseguiram atingir os objetivos que foram previamente traçados. Motivos do fracasso: falta de recurso, falta de apoio, distância de comunicação entre Portugal e as capitanias, então as necessidades não eram prontamente atendidas, ataques dos indígenas, custos elevados, donatários que não compareceram para tomar posse efetiva. Então, as capitanias hereditárias, apesar de aparentemente ser um grande negócio, né? Afinal os donatários ganhavam grandes faixas territoriais, o montante investido era muito grande e nem todo mundo se aventurou. Por isso que a partir de 1548, através do regimento de Almerim, vai ser instituído o governo geral. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Um abraço.